E aí, pessoal, vamos fazer aqui um trabalho extra dentro desse tema de benditos sejam os problemas, porque tem algo que não foi mencionado que eu acredito que seja de rica importância. Algumas ordens filosóficas, iniciáticas, enfatizam muito o corpo físico, cuidar do corpo físico. Por exemplo, né, Eubiose fala sobre o flúor, né? Algumas vertentes hindus também, a questão da pineal, não é que prejudique a pineal, destrua a glândula, mas é como se embaçasse a lente. Ela começa a criar mais camadas, né? Cascas, sob cascas. E impede a produção, né, normal de, por exemplo, serotonina, endorfina, melatonina. Então, essa é a implicância da influência de baixo para cima, tá? Mas também, se formos falar do sal, o sal também prejudica. Você sabia que o sal destrói o seu astral, né? Quase rima. Tanto que, por exemplo, tanto o projetista, ó, isso já é uma advertência, né? Mas não que você tenha que ter medo, só cuide, né? Se for ter contato, por exemplo, com a água salgada, você vai para um litoral de qualquer lugar com o seu corpo astral. O próprio corpo físico também não pode ficar muito tempo. Pode ver que o corpo físico, se ele ficar muito tempo na água salgada, ele esbranqueia, né? Ele enruga. Aquilo ali já está penetrando atomicamente, né? O cloreto de sódio. Então, muita exposição, não é que você não deva fazer, não existe o que você não deve fazer, mas muita exposição pode prejudicar, como a bomba atômica prejudica. Por quê? Porque ela não destrói só a parte física, ela vai penetrando atomicamente, né? Dimensionalmente. Por isso que às vezes há até intervenção, né, das hierarquias aí quando acontece. Aí você vê avistamentos de OVNI e tudo mais. E depois a gente não compreende nada. O que mais? O açúcar é muito bom lá na cana. Ele entra no teu organismo, se ele for em excesso, ele pode produzir um diabetes. E diabetes pode se tornar crônico. O álcool ele é muito bom para sepsia, né? Lá fora, ele foi feito para isso, né? Mas também, né, a pessoa que bebe o álcool, ela descobre que a Terra é redonda. Ela descobre a gravidade. Porque o álcool, além de descortinar, né, dependendo da quantidade, descortina teu aura, aí a tua alma sai um pouquinho, fica 3 olhos olhando. Aí tu vai ver o elefante rosa, né, fictício do ébrio. São elementais, é aquilo que se alimenta do vício dele. Ele não entende o que é, ele diz que estava bêbado. Né? Na verdade, é uma mediunidade forçada. O álcool gospe os veículos, né? Tanto é que ele dá um up e depois ele dá sono, né? E o sono, você sabe o que acontece: desagregar de veículos. Então, o problema não é o seguinte, ficar cuidando só o corpo, sendo que você também tem um cavalo de Troia dentro, que é os pensamentos negativos e emoções anômalas. Você é atacado de dentro para fora por ti mesmo, e de fora você, com o corpo de ação, você coloca aquilo que não pertence ao seu sistema dentro de si, vira corpo estranho e te intoxiza. Mas de dentro para fora também existe uma toxina chamada pensamento negativo e emoção negativa. Tá entendendo? E não é toda a região, já falei milhares de vezes que não é toda a região das emoções, nem toda a região dos pensamentos que são negativos, porque existe tudo polaridade em tudo. Emoções negativas ou densas, querendo ser físicas, por isso que são densas, e emoções nobres, né? Por exemplo, empatia. Você não ganha nada, não tem nada a ganhar com a simpatia, a empatia, a fraternidade. Você faz porque é bom, porque é natural e porque é de lei. E você não sabe nem por que, né, aquilo é de ser assim. Você simplesmente se sente satisfeito em fazer. Pensamento positivo também. Você só pensa positivo, tá dando tudo errado. Tá pensando positivo. Você não ganha nada com isso, né? Mas também não pode distorcer, né? Que tudo é um mar de rosas. Existem espinhos nas rosas. Para colher a rosa você pode furar o dedo. Mas não quer dizer que você não possa chegar na rosa. Depende da atenção. Se você dá atenção para a dor do espinho, não vai apreciar o maravilhoso odor das rosas, né? O perfume delas. Então, gente, vamos cuidar sim, corpo físico, porque existe um ataque de fora para dentro, porque a gente pega as mãos e coloca a substância dentro.
fica pertencendo a nós. Aí lá vira corpo estranho, né? E na quebra de moléculas vira toxinas, átomos escuros, inimigo secreto, né? Mas dentro temos um inimigo secreto também, muito falado na gnose e na maçonaria, átomos pretos que pertencem ao reino do carbono para te fixar mesmo na Terra, né? Só que isso não pode ser demais, nada pode ser demais, nem muita espiritualidade, nem muita materialidade. É o equilíbrio, é por isso que nós estamos aqui. Então, se você cuidar do fora, não vai usar flúor, gorduras, né, manufaturadas, industrializadas, açúcar em excesso, sal em excesso, álcool em excesso, ou qualquer tipo de toxina, né? Os próprios remédios que vêm aí para inibir sinapses neurais na questão da ansiedade, da depressão, também são toxinas. Eu não bebo, eu não como, não sei o quê, mas toma remédio calmante, tomar um chá calmante. Não tem como você operar um reiki, fazer uma benção, fazer um passe espírita, né? Você está passando aquela toxina junto. A frequência daquela toxina está indo junto, né? Por isso que você não pode, né? Bebeu no outro dia, está com ressaca hoje, daí vai lá fazer um trabalho de amparadorismo. Não tem como. Você está pegando aquilo que está em si e passando para o outro. Você não tem o que doar, você tem que estar bem. Nesse aspecto, sim, tem que se cuidar. Mas daí você não faz nada disso, né? Você é um abstêmio total, tanto na sexualidade quanto na questão de substâncias e alimentação. Mas por outro lado, você tem o cavalo de Troia dentro, que vem de dentro para fora, que é um pensamento negativo. Será que eu sou capaz de fazer um amparadorismo? Né? Você fica dependendo de mestre, achando o mestre maior que você, né? Ou o mestre se achando mais que você, ele também está intoxicado. Que na verdade somos uma coisa só, desdobrada em várias possibilidades, milhares de possibilidades, que é chamado uma humanidade. Aí você continua com os pensamentos negativos, preocupado com pandemia, com o dinheiro, com a miséria, com não sei o quê. Eu fiz os primeiros ali falando sobre problema. O problema é exatamente a experiência. O absoluto criou um problema quando ele manifestou o universo, tá bom? Precisa você ver problema no problema mais? Existe mal? Se o próprio absoluto desfez tudo, desconstruiu tudo que estava resolvido para entrar numa oitava acima do que é a desconstrução, que a desconstrução você aprender a construir. E coisas novas, talvez, né? Para depois tudo se juntar em pralaya e a própria divindade aprender consigo mesmo, através de nossos erros e nossos acertos, pois somos o reflexo do mesmo. Paz reverencial a todos e obrigado por me ouvir.